Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Leandro Alves e estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD. E hoje teremos a aula da lição de número 3, que tem por título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Mas antes disso, gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu agradeço a Deus por mais uma vez estar aqui falando com vocês e compartilhando a palavra de Deus, que nos edifica e edifica a todos quanto ouvem essa maravilhosa palavra. E aí, vamos partir para a nossa lição, já trabalhando na palavra-chave, que é a imoralidade. A imoralidade é a violação das leis, normas ou padrões morais. Uma pessoa imoral é alguém sem pudor, que revela imoralidade e está ligado a libertinagem, obscenidades. É uma pessoa que ela tem atos de devassidão, ela é indecente e também tem o sentido de desonestidade, pois muitas vezes revela falta de caráter e vive sem regra, vive sem limites, vive sem um consenso de um respeito e principalmente ligado à área sexual. E o assunto proposto aqui na lição vai tratar sobre práticas que antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Tudo isso por conta da desconstrução moral da raça humana. A sexualidade deveria ser para homens e mulheres de qualquer condição, lugar, contexto cultural, uma fonte de prazer e experiências gratificantes. Mas não é só isso. As pessoas que desfrutam de uma vida sexual plena se beneficiam de um importante grau de harmonia e equilíbrio que transcende a esfera puramente física, influindo em seu bem-estar psicológico, afetivo e espiritual. Existem duas palavras gregas que nos ajudam a abrir a nossa visão a respeito do sexo propriamente dito. A primeira é proscalau, que significa intimidade. Deus fez o homem e a mulher para se unirem sexualmente. A segunda é kalau, que é traduzida como acasalamento de animais. Sexo é pessoal, cheio de prazer e faz parte do plano de Deus. Mas quando o homem age como animais, há apenas o kalau. E isso foge de um plano de Deus. E aí, fugindo do plano de Deus, que o procaslau tem esse sentido de intimidade, o face a face, fica só o kalau, que é essa atração física simplesmente. E aí começa a decadência. E aí começa sexo fast food, pronto para consumir. O erotismo descartável, usou, joga fora. Numa sociedade que vive também só da reprodução da imagem, aonde mais importante é a embalagem do que o conteúdo. Mais importante do que despertar o desejo pelo outro é despertar o desejo no outro, ou seja, a sensualidade. A velocidade da mídia existe velocidade no olhar, ou seja, importante é o que está visto por fora do que o conteúdo. A banalização do sexo pré-conjugal, do extraconjugal e, consequentemente, a normalização da homossexualidade. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade ao longo do tempo. Mas devemos partir para a origem. Gênesis 1, 27. Deus os criou macho e fêmea. E essa revolução sexual e a quebra de um tabu vem trazendo algumas consequências. Os pesquisadores costumam vincular essas mudanças comportamentais
em relação à expressão da livre sexualidade aos acontecimentos ocorridos na década de 60. E foi nessa década que a sociedade passou por profundas mudanças de natureza sociopolíticas e comportamentais. O que ocorreu nos anos 60 acabou por alguma forma modelar gerações futuras, e os movimentos de contestações que se posicionaram contra os conflitos bélicos e também contra a moral conservadora deram tom do que viriam pela frente. A exploração sexual, portanto, que presenciamos hoje é fruto de uma ideologia cultural que há anos vem sendo construída no Ocidente. Ao mesmo tempo em que se firma como um novo paradigma para a sexualidade humana, esse modelo cultural desconstrói os valores morais cristãos. Seus efeitos não são vistos apenas na cultura secular, que já se rendeu por completo aos seus apelos, mas também tem causado grandes impactos e influenciado de forma drástica a igreja evangélica. E aí vamos seguindo para as principais distorções da sexualidade sadia. A relação sexual entre não casados é pecado, ainda que sejam namorados, noivos ou comprometidos. O adultério, proibido pelo 7º mandamento, em Êxodo 20:14, não adulterarás, abrange os vários tipos de imoralidade e pecados sexuais. Homens e mulheres, adolescentes, jovens e adultos devem permanecer puros, abstendo-se de qualquer atividade sexual que não seja no compromisso do matrimônio. A Bíblia nos diz, e ela é clara, né, dentro do texto que nós estamos meditando, 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E é interessante que dentro desse contexto de 1 Coríntios, e aí no capítulo 6, 5 e 6, em que Paulo está escrevendo, e há um conflito aqui também de ideias a respeito do corpo na cultura grega, a respeito que o corpo era secundário, que o mais importante na verdade era a alma, com uma filosofia libertina sobre o sexo e rodeados de prostitutas do templo, até mesmo devido à cultura de cultuar a deusa da fertilidade. Então, essa ideia filosófica e cultural e até mesmo de uma forma espiritual estava invadindo o templo. E Paulo faz essa chamada de atenção tanto para o corpo, e ele coloca que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que foi comprado por um bom preço de sangue na cruz do Calvário. Logo, nós temos um dono, e o nosso dono é Jesus Cristo. E toda vez que nós caímos nesse contexto do pecado sexual, nós estamos desvalorizando o preço que foi pago. E aí o comentarista coloca o primeiro quesito que desvaloriza esse sacrifício feito por Jesus, que é a prática entre solteiros, que tem por definição sobre fornicação, quer dizer fornicários, que vem da palavra grega porneia, que vai trazer um desdobramento entre outras variações como pornografia, pornô, tudo que está ligado a essa palavra a respeito sobre uma apresentação sexual de forma ilícita. E um exemplo bem interessante que vai trazer dentro de dois sentidos, tanto no adultério quanto um sexo ilícito entre pessoas solteiras, é o caso de Gênesis 39, de 1 a 20, que é o caso de José, que José é um rapaz solteiro, está trabalhando na casa de Potifar, e a mulher de Potifar vem tentá-lo agarrá-lo. Ali aconteceria dois atos, né? José solteiro, cometendo o ato porneia, no sentido ser solteiro
e cometer relações sexuais, mas também com a mulher de Potifar, uma mulher casada, cometendo o ato do adultério. E José foge dessa situação, e ele não vivenciando esse momento com a mulher de Potifar, ele é lançado no cárcere, é preso, porém, lá na frente, ele é recompensado, Deus justifica-o e ele se torna governador do Egito. E a gente aprende, e o próprio texto de 1 Coríntios diz que, porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. José foi vendido pelos irmãos, vendido pela caravana de ismaelita, mas José, em nenhum momento, ele se vendeu. E isso aí é a coisa maravilhosa. E ele teve uma família estruturada, ele teve filhos abençoados, tudo isso porque ele não se dobrou e não se rendeu aos prazeres passageiros dessa terra. Que na verdade o sexo foi criado por Deus. O sexo é um ato divino, da bondade divina, mas é o diabo que tenta distorcer toda essa ideia divina que Deus planejou para o homem. Haja vista, através da homossexualidade, uma distorção a respeito até o que a palavra de Deus diz, dentro do próprio texto da carta aos Romanos, no capítulo 1, em que Paulo coloca que o homem deixou o seu uso natural, a mulher deixou o seu uso natural. Isso nada mais é do que o uso natural em que Deus colocou no homem, é de o desejo do homem para com a mulher e a mulher para com o homem. Levítico 18, 22 vai colocar que com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Ou seja, já está prescrito na lei de Deus que todo ato sexual fora desse contexto heterossexual se torna ato pecaminoso diante da presença do Senhor. E aí nós estamos fugindo do propósito divino criado desde o Éden. E ainda falando da década de 60, em 69, em Nova York, policiais entraram para fechar um bar gay e naquele momento houve uma resistência por parte do grupo que ali estava. Foi uma madrugada de enfrentamento, protestos e manifestações. A década de 60 marca a década da contracultura, a manifestação estudantil da França, a manifestação e resistência num bar gay em Nova York, a guerra do Vietnã, os direitos civis dos negros, e aí vem com essa guerra, surge essa força, e aí é levantada a bandeira homossexual, e aí no bojo embutido a guerra pela minoria. Então você percebe a orquestração também do diabo para trazer algo para ferir os valores bíblicos, os valores morais, os valores éticos de uma sociedade. Um outro argumento que rege a questão da homossexualidade é a questão genética. E nesse aspecto acredita-se que a homossexualidade é fruto de um determinismo biológico. Mas dessa forma a gente consegue entender que os seus defensores, que uma vez que uma pessoa já nasce homossexual, não há nada que se possa fazer. Não se pode mudar aquilo que é de natureza genética. Porém, há muito que a teoria procura afirmar como verdade na comunidade acadêmica. Muitos estudos têm sido patrocinados com o intuito de descobrir o gene gay. Só que
isso até hoje não consegue comprovar na genética esse gene. Haja vista que até mesmo na concepção e na reprodução dos gêmeos, na fonte genética, aonde na vida um dos gêmeos pode se tornar gay, na sua origem genética não tem como determinar ou dizer, categorizar essa fonte aonde um se torna e o outro se mantém como hétero, sendo que o gene vem da mesma origem. Então há uma contradição até mesmo científica afirmar essa tese. E após avaliar várias possíveis causas que justifiquem o comportamento homossexual, o escritor Valdecir Santos observa que a falta da comprovação científica para o determinismo biológico da homossexualidade favorece o entendimento de que ela é uma preferência adquirida. De acordo com o autor, essa preferência estaria ligada tanto às razões psicossociais como individuais de se adotar um comportamento contrário àquele que seria natural. Essa explicação se justifica mais ao ensino bíblico sobre a natureza pecaminosa da raça humana, que em Romanos 5,12 diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porém, o verso 19 nos traz paz no coração, que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós fomos alcançados pela graça, e a graça nos possibilita a continuar trabalhando, combatendo e trazendo um padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O sexo foi criado para fecundação, crescei e multiplicai, para populacionar a terra. É claro que alguns devem ter mais cuidado, né? Exageraram na fórmula, mas na verdade uma das origens do sexo é para a procriação. E o outro ponto é também para a satisfação, complementação. O sexo é algo divino. E a Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, que é o casamento. E o sexo deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito, realizados e plenos. E é o que Hebreus capítulo 13, verso 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros o julgará. Ou seja, é um leito sem mácula, mas venerado é o matrimônio. O matrimônio é venerado, o matrimônio é louvável. Então, louve pelo seu matrimônio, você que é casado, e você que ainda não casou, aguarde e espere, porque Deus tem coisas maiores para a sua vida. E o pastoreio cristão, em dualidade com a prática da homossexual, dois textos reforçam a nossa argumentação, que é o cuidado e o amor, que é a respeito de que João, capítulo 3, verso 16, que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não importa o que sentimos, ou qual é os nossos sentimentos ou emoções, o que ela vem indicar, nunca será a prioridade no aconselhar
Pelo contrário, o que deve balizar o nosso aconselhamento, o nosso cuidado, o nosso amor é a palavra de Deus. Porque às vezes nós vamos nos pegar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e vamos querer condenar, lançar no inferno simplesmente, e não querer cuidar dessas vidas que também são imagem e criação de Deus. Porque, como diz a palavra Gênesis 1:26, Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Então todos nós somos imagens de Deus. E toda imagem de Deus deve ser cuidada, tratada. Então que nós venhamos conseguir ter cuidado com as pessoas que precisam dessa orientação espiritual, também psíquica, social, que Deus ajude a tratar dessas questões com posicionamento e não dando a liberdade para que essas práticas se tornem aceitáveis de forma sutis no meio cristão. Que Deus preserve a nossa mente, que Deus preserve a nossa vida, que Deus preserve a nossa casa, que Deus preserve o nosso ministério, que Deus preserve as nossas igrejas, para que o mundanismo, o pecado não venha invadir, mas que o pecador sempre tenha acesso livre para entrar nesse ambiente e ser transformado. Que Deus te abençoe. Quero agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo. Nosso muito obrigado, e eu gostaria de fazer só mais um pedido a você. Siga as nossas redes sociais. No Instagram é Crente Docente, no Facebook pelo endereço facebook.com/Crente Docente, e também ative aí o sininho no canal Crente Docente no YouTube para você ficar ligado aí nas notificações. Deus te abençoe e até a próxima.